Este ministério não tem CNPJ, não é empresa evangélica, é a obra de Deus na terra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos que vão ouvir a nossa mensagem a partir de agora. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vamos narrar uma mensagem que tem causado muita polêmica nas redes sociais. A mensagem é sobre a mulher ser intitulada pastora. Eu pergunto aos amados irmãos e ouvintes, aonde está a base bíblica para as mulheres se intitularem pastoras? A igreja primitiva tinha mulheres intituladas pastoras? Se eu lhe disser que na igreja primitiva não tinha nem homem intitulado pastor, você acredita? Vamos tomar como base para a nossa mensagem as palavras do próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que está escrito em João 10 a 16. O Senhor Jesus Cristo disse com toda a autoridade que recebeu do Pai Celestial: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e tenho poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos diziam: tem demônios e está fora de si. Por que ouvis? Amados irmãos e ouvintes, acabamos de meditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo em João 10 a 20. Irmãos e ouvintes, vocês já imaginaram quem são os ladrões que veio a este mundo para matar, roubar e destruir? Os homens atribuem estas palavras do Senhor Jesus Cristo ao diabo, dizendo os pastores e pastoras que Jesus Cristo disse: o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus Cristo nunca atribuiu estas palavras ao diabo. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, como o Deus deste século cega os pastores e as pastoras e os seus fiéis para eles não compreenderem as palavras do Senhor Jesus Cristo. É por isso que se diz: texto sem contexto vira pretexto para se pregar heresias de perdição. Quando o Senhor Jesus Cristo dizia: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus Cristo não estava se referindo ao diabo, como ensina os pastores e as pastoras para os seus fiéis. O Senhor Jesus Cristo estava à frente de uma multidão de homens intitulados pastores. Como o Senhor Jesus Cristo não temia os pastores dos fariseus, ele conta uma parábola e ninguém entende o que era que eles falavam com respeito aos pastores que vieram antes dele. Como ninguém entendeu o que o Senhor Jesus Cristo tinha falado sobre os pastores, ele disse: vocês não entenderam sobre quem são os ladrões e salteadores? Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O Senhor Jesus Cristo estava se referindo aos pastores dos tempos dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Como no tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento.
o Senhor Jesus Cristo estava tomando para a sua mensagem como base João 10:10. Como base do livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 31. Para os amados irmãos e ouvintes não terem dúvidas sobre o que nós estamos falando, confronte o capítulo 10 de João e o capítulo 34 de Ezequiel. Tire uma conclusão, que o Senhor Jesus Cristo não estava se referindo ao diabo quando ele disse: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Irmãos e ouvintes, jamais o Deus deste século permitirá que os pastores e pastoras compreendam as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10, 1 a 20. Quem são os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo? Se eu lhe perguntasse com quem o profeta Ezequiel estava falando no seu tempo, com quem o Senhor Jesus Cristo estava falando no seu tempo, o profeta Ezequiel não estava falando com o diabo. O Senhor Jesus Cristo também não estava se referindo ao diabo, quando ele disse: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Deus levanta o seu atalaia Ezequiel para falar com os pastores. Como naquele tempo ainda não tinha surgido pastoras ou mulher intitulada pastoras, o profeta fala somente com os pastores. Irmãos e ouvintes, eu não tenho dúvidas que o Senhor Jesus Cristo, quando pregou o capítulo 10 de São João, a sua base era o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, 1 a 31. Sem sombra de dúvidas e sem questionamento. Para os pastores e pastoras, os profetas de Deus não são homens de Deus, porque não davam apoio aos pastores do seu tempo. Agora eu te pergunto, quem estava com os pastores? Era o profeta ou era Deus? Ou seja, quem estava falando com os pastores daquela época? Era o profeta Ezequiel ou era Deus? Vamos mostrar para os irmãos e ouvintes. Quem estava contra os pastores não era o profeta, era o próprio Deus. Ezequiel 34, 1 a 31. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores de Israel: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos e não apacentam os pastores as minhas ovelhas. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais a cevada, mas não apacentais as ovelhas. O que significa a palavra pastores? Comer a gordura das ovelhas, se vestir da lã das ovelhas, degolar a cevada. O Senhor Jesus Cristo tem a resposta correta. O que vem a ser comer a gordura das ovelhas, se vestir da lã das ovelhas e degolar a cevada. A palavra comer a gordura das ovelhas significa se alimentar do salário ou da renda das ovelhas. Se vestir da lã das ovelhas é o mesmo que se vestir muito bem com o salário ou a renda das ovelhas. Degolar a cevada, o mesmo que matar, sangrar e aparar o sangue para fazer um bom guisado ou sobremesa do sangue das ovelhas. João 10:10 diz: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Os pastores de Israel estavam matando as ovelhas para comer a carne e a gordura e se vestir da lã. O Senhor Jesus Cristo chamou os pastores de Israel de ladrão e salteadores. Os pastores de Israel diziam que eram pastores e que os fiéis eram ovelhas. Os pastores de Israel usavam as escrituras para se justificarem que as ovelhas tinham a obrigação de dizimarem tudo o que elas ganhavam para Deus. E se não dizimassem, estariam roubando a Deus. E as ovelhas, para não roubarem a Deus, dizimavam até as mínimas coisas, como seja
a horta do seu quintal. Eles dizimavam para não roubarem a Deus. Deus, olhando dos céus para aquela maldade dos pastores de Israel, enviou o seu profeta Ezequiel para falar com os pastores de Israel. Deus já estava planejando destruir todos os pastores de Israel e levantar na terra um pastor para cuidar das suas ovelhas, ou seja, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus estava usando o seu profeta Ezequiel para profetizar da vinda de um pastor verdadeiro que não ia comer carne das ovelhas e nem se vestir da lã das ovelhas e nem beber sangue das ovelhas. Deus fez a promessa pela boca do seu profeta que iria levantar na terra um só pastor para cuidar das suas ovelhas que os pastores estavam matando para comer a carne e se vestir da lã. A promessa de Deus cumpriu com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus não disse que iria levantar na terra muitos pastores e pastoras para cuidar das suas ovelhas aqui na terra. Disse que iria levantar na terra um só pastor para apacentar suas ovelhas, que tinham sido dispersas porque não tinha quem apacentasse. Todas as ovelhas da casa de Israel estavam servindo de pasto para os pastores. Deus disse que iria tirar o pasto da boca dos pastores. Vejam, amados irmãos, vejam a meditação do Senhor Jesus Cristo no capítulo 34 de Ezequiel. Meditação, ou seja, o sermão de Jesus Cristo em João 10, 1 a 20. O Senhor Jesus Cristo disse que os pastores que tinham vindo antes dele eram ladrões e salteadores. Isso é, os pastores de Israel do tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Deus começou a destruir os pastores no tempo dos profetas. Veja Zacarias capítulo 11, versículo 8. Diz a palavra: destruí 3 pastores num só mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Irmãos e ouvintes, no tempo de Zacarias, Deus começou a cumprir o que já antes tinha anunciado pelo profeta Ezequiel, que iria destruir os pastores de Israel, porque não estava suportando ver o que os pastores estavam fazendo com as suas ovelhas aqui na terra, matando as suas ovelhas como se mata animais do campo. Deus, usando o seu profeta Zacarias, diz: eu vou destruir todos os meses 3 pastores, até que não fique nenhum pastor na terra. Quando Deus destruiu todos os pastores de Israel, agora disse Deus: vou cumprir o que eu falei pela boca do meu profeta Ezequiel. Vou levantar na terra um pastor para apacentar as minhas ovelhas aqui na terra de Israel. Deus começou a destruir os pastores de Israel no tempo do profeta Zacarias. Não sei que tempo que durou de Zacarias até a vinda do pastor profetizado por Ezequiel. Sabemos que o tempo foi suficiente para que Deus destruísse todos os pastores de Israel. Deus viu que o tempo da profecia de Ezequiel e Isaías chegara o tempo de se cumprir na terra. Deus ordena um anjo dos céus para vir nesta baixa terra a uma pequena cidade para falar com uma jovem chamada Maria, porque Maria iria ser a mãe do pastor profetizado por Ezequiel 34, 1 a 31. Levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu povo de Israel. Lucas 1, 26 a 38. Deus envia o anjo para anunciar o nascimento do grande pastor das ovelhas. O anjo anunciou o nascimento do pastor profetizado por Isaías e Ezequiel. O anjo falou com Maria e voltou para os céus. Agora estava sendo gerado no ventre de Maria o Salvador Jesus Cristo. Com 9 meses chegou o tempo de nascer
o pastor verdadeiro, o Filho de Deus. Completou-se o tempo de Maria dar à luz ao seu filho primogênito. No dia que nasceu o Salvador Jesus Cristo, Deus enviou novamente o anjo para falar com uns pastores que estavam no campo, guardando seus rebanhos durante a noite. Veja Lucas 2, 8 a 20. O anjo de Deus fala para os pastores: não temas, porque vos trago boas notícias para vocês. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele quem vai guiar o povo de Israel. Agora tinha acabado de nascer o pastor profetizado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 1 a 31. Deus tinha cumprido a promessa que fez pela boca do seu profeta Ezequiel, que iria levantar na terra um só pastor para apacentar suas ovelhas em toda a face da terra. Os amados irmãos e ouvintes prestaram atenção que no dia que o Filho de Deus foi gerado, o anjo de Deus deu o nome de Jesus. No dia que o Filho de Deus nasceu, o anjo de Deus deu o segundo nome do Filho de Deus, Cristo. O Filho de Deus tinha duas naturezas. Jesus, natureza humana, Cristo, natureza divina. O Filho de Deus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Jesus, homem. Cristo, Deus e Espírito Santo. Por isso foi reconhecido pelos seus apóstolos, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, perdida da casa de Israel. Quem está lembrado do capítulo 34 de Ezequiel que nós lemos? Deus cumpriu a profecia de Ezequiel 34. Enviou o pastor Jesus Cristo para ficar no lugar dos pastores de Israel, que acabara de destruir, porque os pastores tinham se enfadado de Deus e Deus também tinha se enfadado dos pastores. Por isso, cada mês, Deus destruía 3 pastores, até que Deus destruiu todos os pastores de Israel. Irmãos e ouvintes, no princípio da mensagem, eu disse que este assunto é polêmico, quando se trata dos pastores e pastoras. Muitos irmãos das igrejas pastoreados pelos pastores dizem: irmão, por que você é contra os pastores? Eu não sou contra os pastores. Quem assim pensa que eu sou contra os pastores está pensando equivocado. Não sou eu que sou contra os pastores, não sou eu, irmão Ferreira, que sou contra os pastores. É o próprio Deus que é contra os pastores. Quem assim pensa que eu sou contra os pastores, eu te convido a fazer um exame das Escrituras Sagradas. Eu não entendo os religiosos. Dizem que são filhos de Deus. E é contra o próprio Deus que eles dizem que é seu Pai. Se Deus não aprova homens com o título de pastor, quem aprovar os homens intitulados pastores está contra Deus, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Você que dá apoio aos homens intitulados pastores, talvez me digam: Deus era contra os pastores de Israel e não é contra os pastores agora do século 21. Agora eu te pergunto, meu irmão, que pensa que Deus só não deu apoio aos pastores de Israel. Eu te pergunto, o Filho de Deus deu apoio aos pastores de Israel? Ou os pastores do seu tempo? Se Deus não deu apoio aos pastores, imagine o seu próprio Filho apoiar os pastores? Irmãos e ouvintes, vamos falar sobre mulher ser pastoras. Se Deus não aprova ou não aprovou os homens intitulados pastores, imagine Deus aprovar mulher intitulada pastoras. É lamentável as igrejas dizer que são cristãs e apoiarem homens intitulados pastores e mulheres intituladas pastoras. Podemos dizer sem medo de estar fazendo julgamento precipitado. Os pastores do século XXI não estão fazendo diferença dos pastores de Israel no tempo do profeta Ezequiel.
homens e mulheres intitulados pastores e pastoras é antibíblico e anticristão. Não me diga que isso não é verdade, a não ser que vocês me provem os primitivos cristãos intitulando pastores e pastoras para ficar à frente da igreja de Deus aqui na terra, que ele adquiriu com seu próprio sangue, conforme está escrito em Atos 20, 28 a 30. Vamos ler o texto de Atos 20, 28 a 30, que diz assim: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei de admoestar noite e dia com lágrimas a cada um de vocês. Irmãos e ouvintes, o Espírito Santo já prevenia o apóstolo Paulo sobre estes homens cruéis que iriam se levantar nos finais dos tempos, se intitulando a si mesmos pastores e pastoras, que não poupariam o rebanho, iriam exigir que o rebanho do Senhor Jesus Cristo se obrigassem a viver nas práticas da lei de Moisés ou nas práticas da antiga lei, como seja, obrigar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo a pagar o dízimo da lei de Moisés, sob pretexto que quem não for fiel nos dízimos estão sendo infiéis a Deus. Isso é muita crueldade por parte destes homens titulados pastores e pastoras, que não poupam o rebanho, ensinando coisas perversas para atrair as ovelhas do Senhor Jesus Cristo após eles. Com palavras lisonjeiras, enganam as pobres ovelhas, sedentas da sua salvação eterna ou da sua alma. E por não conhecerem o verdadeiro pastor da sua alma, se encostam nessas árvores sem folhas e sem frutos, 2 vezes mortas e desarraigadas. Veja Judas 1, 3 a 19. Você já sabe de quem Judas estava falando na sua carta. Ou quer dizer, não sabem de quem Judas estava falando? É daqueles homens, é daqueles mesmos homens cruéis que Paulo falou em Atos 20, 28 a 30. Esta profecia de Paulo e Judas veio a se cumprir dos anos 1517 para cá, depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero. Nós sabemos que a igreja romana era muito cruel no tempo da Inquisição. Matava as pessoas queimadas em praça pública. Mas não se compara com a crueldade dos homens titulados pastores, que prometem salvação a quem obedecer às suas heresias ensinadas por eles. Veja o tamanho da heresia ensinada pelos pastores e pastoras. Quem não pagar fielmente os dízimos não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. É muita crueldade um ensinamento desta natureza. Ensinar que quem não pagar dízimo não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. É uma blasfêmia contra o sacrifício do Filho de Deus na dura cruz do Calvário. Está se cumprindo a profecia de Paulo, Atos 20, 28 a 30, 1 Timóteo 4, 1, 2. Não tem uns homens com a mente mais cauterizada do que os homens que se intitulam a si mesmos pastores e pastoras. Veja o tamanho da heresia de uma mulher intitulada pastora nas redes sociais. Essa pastora já foi no céu e já foi no inferno com vida. Ela diz que tem intimidade com Deus. Podemos dizer, sem medo de errar, o Deus que esta pastora diz que tem intimidade não é o Deus verdadeiro, é o Deus deste século. Aquele Deus que Paulo mostrou em Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, 1 a 7. O Deus deste século cega a mente dos homens e mulheres para crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade.
Não tem uma mentira maior do que esta. Crer que alguém possa ir com vida ao céu ou ao inferno. O Deus verdadeiro jamais permitirá que alguém com vida vá no céu ou ao inferno. Somente o Deus deste século pode permitir que os seus seguidores vão no inferno com vida. Podemos dizer com convicção, os seguidores do Deus verdadeiro não podem ir ao céu com vida. Veja um seguidor do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, que foi arrebatado aos céus e foi proibido de falar algo que ele viu nos céus. Não consta nas Escrituras nenhum seguidor do Deus verdadeiro sendo arrebatado ao inferno com vida, como a pastora que é arrebatada ao céu e ao inferno, e conta tudo o que ela viu no céu e no inferno. Eu digo como o irmão Afner, de Portugal, que mora em Lisboa: ô mulher mentirosa, será que essa mulher não sabe que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus? E o pior é que ainda tem seguidores no seu canal no YouTube e na sua igreja que ela pastoreia, muitos seguidores. O primeiro sinal de que a pastora não tem intimidade com o Deus verdadeiro é que o Deus verdadeiro não aprova nem homens intitulados pastores. Imagine Deus aprovar mulheres intituladas pastora para ficar à frente da sua igreja aqui na terra. Irmãos e ouvintes, hoje é um dia de decisão. Estamos no vale da decisão. Quem nós vamos decidir seguir aqui na terra? Os falsos pastores e pastoras ou ao único pastor que é o Senhor Jesus Cristo? É melhor seguir o pastor verdadeiro do que seguir os falsos pastores e pastoras aqui na terra, que estão enfadando a Deus, e Deus também está enfadado deles também. Veja Zacarias 11:8. Meus irmãos e ouvintes, não tenham dúvidas que muitos dos nossos irmãos e ouvintes vão usar as mesmas palavras que os judeus usaram em João 10:20. Muitos diziam: tem demônio, perdeu o juízo. Porque ouvis? Com certeza os pastores e as pastoras vão dizer o mesmo com o pregador desta mensagem. O mesmo que os judeus disseram com o Senhor Jesus Cristo: tem demônio, perdeu o juízo, não vamos ouvir estas loucuras deste pregador. Eu digo como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 13. Se eu enlouqueço é para Deus, se conservar o juízo é para vocês, que me ouvem através das redes sociais. Eu sei que muitos vão se tornar meus inimigos, mas eu uso as mesmas palavras que Paulo usou para os Gálatas. Veja, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Paulo disse: fiz-me acaso vosso inimigo porque vos falei a verdade? Quer se tornar inimigo dos pastores e das pastoras? Fale a verdade que está oculta para eles, ou seja, para os pastores e pastoras. Será que o pregador desta mensagem vai ser obrigado pelos pastores ou pelas pastoras? Ou seja, eles vão elogiar o pregador desta mensagem? Eu, o pregador desta mensagem, desafio aos pastores e às pastoras para vocês me mostrar nas Escrituras um versículo, Deus ungindo ou levantando pastores ou pastoras para apacentar suas ovelhas aqui na terra. Pastoras, vocês dizem que conhecem a Bíblia de cor e salteado. Me façam vergonha e me mostrem aonde Deus deu apoio às mulheres como pastoras para ficar à frente da sua igreja na terra? Pastores e pastoras, vocês não conhecem vocês não conhecem coisa alguma das Escrituras Sagradas. Vocês precisam reconhecer que vocês são mercenários e não são pastores e nem pastoras. Não confundam o dom de pastor com o título de pastor. O dom de pastor é dado por Deus aos homens, quanto que o título de pastor é dado aos homens pelos homens.
Não me digam que Paulo falou em Efésios 4:11, que Deus levantou pastores para falar ou para ficar à frente da sua igreja aqui na terra. Paulo não está falando em título de pastor, está falando em dom de pastor. Quando diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Não deu título aos homens, deu dom de apacentar. Nem sempre os homens têm dom de apacentar as ovelhas do bom pastor aqui na terra. Se olharmos para os pastores de Israel no tempo dos profetas, e se olharmos para os pastores do século 21, no terceiro milênio, não está fazendo nenhuma diferença dos pastores de Israel para os pastores do século 21, no terceiro milênio. Será que os pastores de Israel creram na mensagem do profeta Ezequiel? Será que os pastores do século 21 vão dar crédito às mensagens dos atalaias de Deus aqui na terra? Estamos limpos do sangue dos pastores e das pastoras que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Era o que Deus tinha para falar com os pastores e as pastoras de toda a face da terra, antes de tocar a última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os pastores e as pastoras têm uma chance de se converter, que não são pastores e sim mercenários, todos sem exceção. Não sou eu que estou dizendo estas coisas, que todos os pastores são mercenários, todos sem exceção. É o próprio Jesus Cristo em João 10, 11 a 16. Todas as palavras do Senhor Jesus Cristo são verdadeiras e não tem nenhuma que seja desaprovada, porque é o próprio Deus falando com a raça humana. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele não disse somente para os pastores dos fariseus, está falando estas palavras também para todos os pastores e pastoras de toda a face da terra, de geração em geração, até a consumação do século. Isso quer dizer que o Senhor Jesus Cristo está falando com todos os pastores e as pastoras do século 21 também, no terceiro milênio. O que vocês, pastores e pastoras, aceitem ou não, vocês estão ouvindo um porta-voz de Deus no século 21, no terceiro milênio. E ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos com a consciência limpa, porque não me omiti de falar tudo o que Deus me mandou falar para os pastores e as pastoras de toda a face da terra, até onde esta mensagem puder alcançar, do Brasil ao Japão, para dar este recado de Deus para os pastores e as pastoras que vivem aqui na terra enganando e sendo enganados. Como disse o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3, 12, todos que quiserem viver na graça de Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Estes homens aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ninguém questione com um pastor ou com uma pastora que eles não reconhecem a verdade, ou eles não conhecem a verdade, porque eles não só pensam que conhecem a verdade, como também que são donos da verdade. O Deus deste século colocou na mente dos pastores e das pastoras que eles são irrepreensíveis, porque são ungidos de Deus, ou ungidos por Deus, para ser pastores e pastoras aqui na terra. Vamos repetir mais uma vez: se Deus não aprova homem intitulado pastores, imagine Deus aprovar mulheres intituladas pastoras? Eu pergunto aos amados irmãos e ouvintes que me ouvem pelas redes sociais, qual é a utilidade que tem as escrituras sagradas nas igrejas que são pastoreadas por homens intitulados pastores e mulheres intituladas pastoras? Os pastores e as pastoras não sabem o valor que tem as escrituras sagradas
e para que elas servem. Nós que cremos nas Escrituras Sagradas como inspiração divina, acreditamos que as Escrituras Sagradas servem para corrigir todos os homens e mulheres aqui na terra, não importa o grau do seu ministério que ele assuma aqui na terra. Veja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, 2 Pedro 1, 16 a 21. No dia em que os pastores e as pastoras conhecerem a verdade libertará desta cegueira espiritual e natural também. A cegueira mais prejudicial na vida dos pastores e das pastoras é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é tão cruel que as pessoas crêem na mentira pensando que está crendo na verdade, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, 1 a 7, o Deus deste século cega os entendimentos dos homens para não crerem na verdade. Todos os homens e mulheres que não reconhecer que o Filho de Deus é o único pastor, está com a operação do erro, crendo na mentira, pensando que estão crendo na verdade. O sábio Salomão reconheceu que só há um único pastor. Veja Eclesiastes 12, 11. O Filho de Deus também concordou com Salomão, que só há um único pastor. João 10 e 16. Também o escritor aos Hebreus diz, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vamos para as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, em João 10, 11 a 16. Segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, no seu rebanho aqui na terra não tem pastores e nem pastoras. Tem um só pastor, ou seja, tem um único pastor. Conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, todos os homens intitulados pastores não são pastores, são mercenários, todos sem exceção. Deus não abre exceção para nenhum homem aqui na terra ser pastor. Por quê? Na sua igreja aqui na terra só há um único pastor, sem sombra de dúvidas e sem questionamento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz a todos os pastores e pastoras de toda a face da terra. Era o que Deus tinha para falar com todos os pastores e pastoras de toda a face da terra. É o conselho revelado dos céus para todos os pastores e pastoras de toda a face da terra antes de tocar a última trombeta. Perguntamos para os pastores e as pastoras: vocês estão preparados para ouvir o toque da última trombeta? Se não estão preparados para ouvir o toque da última trombeta, se preparem antes que seja tarde demais. O dia é hoje ao ouvirem a voz dos atalaias de Deus. Advertindo vocês, pastores e pastoras, fiéis e membros, fanáticos e alienados aos pastores e pastoras aqui na terra. Eis a voz dos teus atalaias, eles exultarão de alegria, porque olho a olho vão ver a volta do Senhor Jesus Cristo, quando vier em nuvem de glória para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras. Só tem um meio para os pastores e as pastoras não ficarem confundidos e envergonhados no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. É abrirem os seus corações e reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o único pastor da sua igreja aqui na terra. Reconhecerem que vocês são mercenários e não são pastores e nem pastoras. Naquele dia não vai adiantar vocês dizer que são inocentes. Deus está levantando os seus atalaias da última hora para avisar para os pastores e pastoras o grande perigo que os pastores e as pastoras estão correndo por desprezar o único pastor, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Diz Deus para os pastores e as pastoras: renunciem a este tipo de pastores e de pastoras e aceitem o meu Filho como o único pastor das vossas almas. Renunciem à prepotência, à arrogância e à soberba. Quando vocês, pastores e pastoras, abrem a boca e dizem:
eu sou pastor fulano de tal, eu sou pastora fulano de tal, vocês estão chamando o meu filho Jesus Cristo de mentiroso. Estão chamando os meus profetas de mentirosos. Isso é prepotência, arrogância e soberba. Os homens e as mulheres abrirem a sua boca e dizer eu sou pastor ou eu sou pastoras. Diz Deus, eu não aprovo pastores e pastoras na minha igreja na terra. Eu mandei o meu único filho a esta baixa terra como o único pastor da minha igreja na terra. Diz Deus, eu não aceito outro pastor na minha igreja na terra, além do meu filho Jesus Cristo. O meu filho é o único pastor da minha igreja na terra. Diz Deus, aonde vocês encontram base nas minhas palavras para vocês fundarem igreja na terra, para vocês mesmos apacentarem como pastores e pastoras? Naquele dia não vai adiantar vocês se lamentarem na minha presença ou na presença do justo juízo de Deus, dizendo, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos muitos milagres em teu nome, nós expulsamos os demônios em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. É lamentável estes infelizes ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer para eles naquele dia, não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Confira na palavra original, Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, 8 e 27. Para vocês não terem dúvidas de que é o Deus verdadeiro que está falando pela boca dos seus atalaias, meditem em Isaías 44, 26 e Apocalipse 22, 16. Isaías 44, 26 diz, sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Em Apocalipse 22, 16 diz assim, eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas dos últimos tempos, ou seja, de toda a face da terra. Pastores e pastoras, examinem as escrituras sagradas, que nelas vocês encontrarão o único pastor das vossas almas. Vocês erram tanto por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Quem desprezar os meus atalaias está desprezando a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Eis a voz dos meus atalaias da última hora, com a palavra original para os pastores e pastoras de toda a face da terra. Pastores e pastoras, vocês dizem que conhecem as escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Vocês ainda não descobriram que vocês não conhecem nada das escrituras. Se é que vocês conhecem as escrituras, me respondam uma pergunta. Em Apocalipse 22:15 está escrito que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e uma lista muito grande de pessoas que não vão poder entrar no reino de Deus e vão ficar fora da cidade santa, a Nova Jerusalém. Os cães que são os primeiros da lista que não vão poder entrar, vão ficar de fora e não vão poder entrar no reino de Deus. Agora me respondam, quem são estes cães? Todos que estão nesta lista não vão poder serem chamados de bendito de meu Pai, nem entrar pelas portas para entrar na nova cidade, da Nova Jerusalém Celestial. Os cães não vão ter o privilégio de ouvir o Senhor Jesus Cristo lhe chamarem de benditos de meu Pai. Pastores e pastoras, vocês sabem me responder quem realmente são estes cães do Apocalipse 22:15? Se vocês não sabem quem são os cães do Apocalipse 22:15, o profeta Isaías nos dá a resposta correta. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Veja na sua Bíblia. Se é que você crê na Bíblia como palavra de Deus, veja Isaías 56:11, que diz assim, estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Amados irmãos e ouvintes,
Quando as Escrituras diz todos sem exceção, isso quer dizer que nem os pastores e nem as pastoras estão isentos de estarem na lista do Apocalipse 22:15 e Isaías 56:11. Todos sem exceção estão nesta lista. Amados irmãos e ouvintes, tudo isso que vocês estão acabando de ouvir não se aprende na teologia do mundo e nem na ciência mundana. Tudo que os amados irmãos estão acabando de ouvir nesta mensagem se aprende com o Espírito de Cristo. Cristo mesmo disse em Mateus 11:29, aprendam de mim. Somente o Espírito de Cristo pode desvendar esse mistério, quem são os cães do Apocalipse 22:15. O Deus deste século cega os pastores e as pastoras para eles não entenderem quem são os cães do Apocalipse 22:15. É como disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 18. Os pastores e as pastoras ainda estão com o véu da lei de Moisés nos seus corações para não compreenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Mas no dia que os pastores e as pastoras se converterem ao Senhor Jesus Cristo, o véu será tirado. Ora, Cristo é o Espírito. Cristo é o Espírito Santo. E aonde habita o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo, há liberdade. Quem não tem o Espírito de Cristo é escravo de uma religião, é alienado a uma religião aqui na terra. E escravos e alienados de religião não têm liberdade para entender as Escrituras nos seus originais. Somente os que se convertem ao Senhor Jesus Cristo têm a liberdade dada pelo Espírito de Cristo para compreender quem são os cães do Apocalipse 22:15. Pastores e pastoras, vocês pregam tanto contra a idolatria e vocês estão no mesmo caminho que andam os idólatras. Vocês pregam tanto contra os feiticeiros e vão ficar do lado dos feiticeiros e não vão poder entrar na cidade santa, Nova Jerusalém. Vocês pregam tanto contra os mentirosos e estão na mesma lista dos mentirosos, que está escrito em Apocalipse 22:15. Pastores e pastoras, como vocês poderão escapar do juízo de Deus naquele grande dia? Sim, poderão escapar se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como seu único pastor das vossas almas. O juízo de Deus vai ser sem misericórdia para quem não usou de misericórdia com a sua própria alma. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Vamos parar por aqui a nossa mensagem. Por quê? Os irmãos e ouvintes, se não entenderam a mensagem, mesmo que eu passasse um mês pregando essa mensagem todos os dias, os irmãos ainda não iam entender. E nem os pastores e as pastoras também não iam entender. Ninguém iria entender. Que Deus tenha misericórdia dos pastores e das pastoras e revele a sua graça, que é o seu Filho Jesus Cristo. Os olhos dos pastores e das pastoras só será desvendado no dia que eles aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único pastor. Os olhos dos pastores e das pastoras só é aberto ou só vão se abrir quando eles se converterem ao Senhor Jesus Cristo, aceitando como único pastor das suas almas. Pastores e pastoras, vocês têm uma chance de sair da lista do Apocalipse 22:15. Aceitem o Filho de Deus como único pastor das vossas almas. E saiam da lista do Apocalipse 22:15. Saiam enquanto é tempo. O dia é hoje a ouvir a voz do Espírito de Cristo, ou seja, do Espírito Santo. Para as vossas meditações, leiam Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 29. Leiam o capítulo todo, para poder entender a mensagem que Deus mandou para os pastores e as pastoras. Agora, para finalizar a nossa mensagem, eu quero saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo os irmãos que já se converteram ao Senhor Jesus Cristo e aceitaram Ele como o único pastor das suas almas. Vou citar alguns nomes.
Se eu não citar todos os nomes dos irmãos que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, aceitando como o único pastor das suas almas, os irmãos me perdoam. Quero mandar um abraço caloroso na paz do Senhor Jesus Cristo para o irmão Afner, que mora em Portugal, em Lisboa. Um abraço na paz do Senhor Jesus Cristo para o irmão Carlos Reinar. Um abraço na paz do Senhor Jesus Cristo para o irmão Josafá Agra. Um abraço para o irmão Josué Miranda. Um abraço para o irmão Jorge. Um abraço para o irmão Joel. Um abraço para o irmão Carlos, conhecido como Caco. Um abraço para o outro irmão Carlos, que mora em Jandira. Um abraço para o irmão Edivaldo. Um abraço para o irmão Isaías, de Francisco Morato. Um abraço para o irmão Ednei. Um abraço para o irmão Alex. Um abraço na paz do Senhor Jesus Cristo para o irmão Marcos Real. Um abraço para o irmão Ricardo Ada, também um dos convertidos ao Senhor Jesus Cristo como seu único pastor. Um abraço para todos os irmãos que já reconheceram que o Senhor Jesus Cristo é o único pastor enviado por Deus para salvar todos os que nele crêem. Irmãos, eu não citei o nome da cidade que os irmãos moram, mas quando os irmãos souberem que esta mensagem foi pregada pelo irmão Francisco do Ceará, os irmãos já saberão quem recebeu as minhas saudações no nome de Jesus Cristo. Todos os irmãos recebam a minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem deu crédito à nossa mensagem, Deus abençoe em Cristo Jesus. Quem não deu crédito à nossa mensagem, Deus em Cristo vos converta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a todas as igrejas da terra. Diz o Espírito Santo, não tenha dúvidas das mensagens. Examine as Escrituras Sagradas, porque nelas contém a vida eterna dos viventes aqui da terra. Então, irmãos, nós estamos terminando a nossa mensagem. Eu não queria ter gravado uma mensagem dessa natureza, mas fui obrigado a fazer, porque Deus quer poupar os pastores e as pastoras. Enquanto é tempo, enquanto não toca a última trombeta, Deus quer dar uma advertência para os pastores e pastoras, a qual Ele, o nosso Deus, não aprova esses homens titulados pastores, nem pastoras na sua igreja aqui na terra. Por isso, Ele levantou este pregador, este atalaia da última hora, com esta mensagem de advertência para os pastores e as pastoras, antes de tocar a última trombeta. Então, aguardem que nós não estamos brincando com a palavra de Deus, estamos esclarecendo o que se precisa fazer antes da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, este é o conselho de Deus, esta é a palavra revelada dos céus para os pastores e pastoras aqui na terra. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa eu concordo, eu assino embaixo. Então, Deus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém agora para esta mensagem. E que toda a igreja de Cristo, comprada com o seu precioso sangue, diga amém para esta mensagem e compartilhem o máximo que vocês puderem essa mensagem, para que ela seja ouvida do Brasil ao Japão, antes do toque da última trombeta. É mais uma vez eu digo, é o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.